Amém, meus irmãos? Vamos lá ler 1 Samuel capítulo 4, versículo 19. Diz a Bíblia: sua nora, a nora neste caso é de Eli, profeta Eli, mulher de Finéias, estava grávida, prestes a dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido levada e de que seu sogro e seu marido estavam mortos. Ela se encurvou e deu à luz, por causa das dores fortes que teve. Quando estava morrendo, as mulheres que estavam com ela disseram: não temas, pois tivesse um filho. Porém ela não respondeu, nem deu atenção a isso, mas deu ao menino o nome de Icabote, dizendo: a glória se foi de Israel, porque a arca do Senhor, a arca de Deus, a arca do Senhor havia sido levado, e por causa de seu sogro e de seu marido que haviam morrido. Versículo 22, e disse: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi levada. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos aí no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, mais uma vez pedimos a sua orientação, pedimos a sua ajuda hoje, de maneira que sejamos hoje pelo Senhor ajudados e salvos. Pai, o que eu venho aqui neste lugar fazer é apenas buscar tudo aquilo que o Senhor tem falado, e é a necessidade da altura do tempo voltar os nossos rostos a uma busca cerrada, a uma busca mais pura e uma busca mais verdadeira, a uma busca a qual exceda as expectativas humanas e físicas, mas que seja o Senhor que nos ajude. Eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Não estou aqui, meu Pai, para mais um dia de entreter as pessoas, mas um dia para despertar os olhos, a sede pela sua salvação, bem como pela sua vida. Assim eu oro, em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos dizer amém. Meus irmãos, eu preciso falar convosco hoje sobre geração Icabote. Amém, meus irmãos? Eu preciso falar convosco sobre geração Icabote. Escutem-me, meus amados irmãos. Quero deixar bem claro isso para vocês agora. A nossa vinda à igreja não basta só ouvir, não basta apenas frequentar uma igreja, não basta apenas levantar orações e estamos a ter o que Deus quer. Nós sabemos perfeitamente, já falamos sobre isso, que é bem possível numa geração inteira não haver nem sequer um homem, não haver nem sequer um homem que realmente busca Deus em verdade. Nós sabemos perfeitamente disso. Essas palavras fazem-me realmente trazer em meu coração algo. Sabe o que é, meus irmãos? Trazer uma busca mais pura, mais acentuada das coisas de Deus. Há uma necessidade, meus irmãos, de nós entrarmos em uma avaliação e, segundo as Escrituras, pedirmos permissão a Deus. Queremos saber de Ti, Senhor. Estamos aprovados nós como geração? Nós estamos aprovados como igreja? Não vamos procurar nossa própria aprovação? É muito simples. Procurar nossa própria aprovação fará com que nós não tenhamos nem sequer motivo para vir hoje em dia à igreja. Se for por causa de dinheiro, de bens materiais, eu tenho a certeza absoluta que isso estará com dias contados, pois possivelmente poderemos talvez estar ricos daqui a alguns anos. Não estou a profetizar nada disso, mas possivelmente pode vir a acontecer. Mas a questão que eu faço agora é essa: se for a ter o dinheiro, se for a ter a casa, se for ter o casamento, não haverá mais motivo de vir à igreja? Não haverá mais motivo de vir buscar a Deus? A Bíblia fala que se nós limitarmos a nossa esperança nessa terra, somos os mais desgraçados da face da terra. Eu vejo a necessidade da nossa igreja atualmente perguntar, fazer uma questão para Deus: quem nós somos? O que nós representamos? Para o Senhor nós estamos vivos, geração Icabote. A Bíblia, ela descreve no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, que gerações vêm, geração vai. O mundo, as famílias da terra, o mundo estão subdivididas em gerações.
A Bíblia, quando olha, vocês podem ver esse livro de Mateus, capítulo 1. A Bíblia diz que de Abraão até como ela compõe ali uma 48 gerações. 14. Ela fala sobre como é que Deus olha para a terra, para a humanidade. Ele chama em gerações. Ele calcula em gerações. E nós atualmente também andamos em base de gerações. Nós temos agora a geração dos nossos pais. Nós não pertencemos à geração deles. Nós que viemos, vamos assim dizer, desde os 90, 2000, fazemos parte de uma nova geração. Não fazemos parte da geração 70, não fazemos parte da geração 60. Nós somos compostos, as famílias da terra estão subdivididas em gerações. E na Bíblia, assim como também na história da humanidade, existem várias gerações. Mas eu disse, o Eclesiastes diz, gerações vêm, geração vai. Nós pertencemos a uma geração agora no presente. E temos que ir até Deus fazer a questão, em que geração nós pertencemos? Na Bíblia, e assim como no decorrer da história, nós encontramos várias gerações. Vou citar agora. Encontramos a geração dos que temeram a Deus. Encontramos a geração incrédula e perversa. Encontramos a geração adúltera. Encontramos, inclusive, a geração dos reformadores. Encontramos no decorrer da história a geração intermédia, aquela geração desconhecida da Bíblia, de Malaquias até Mateus. Ali tem uma geração intermédia, uma geração desconhecida. E nós também temos a geração adúltera e também temos a geração eleita, segundo o apóstolo Pedro disse. Mas inclusive temos também a geração Icabote. O mundo é feito de gerações. E nós temos que fazer uma questão nessa mesma noite. Ou seja, nessa mesma manhã. Que geração nós somos? Que geração nós somos? Eu pergunto a vocês isso, meus amados irmãos. De que geração vocês são? Que geração vocês querem ser? Na história nós temos várias gerações, eu citei há pouco tempo. Temos a geração incrédulas, temos a geração adúltera, temos a geração dos reformadores, temos a geração desconhecida, mas também temos a geração Icabote. E eu pergunto a vocês, e se vocês me escutem, que geração vocês querem ser? Meus irmãos evangelistas, me escutem. Que geração de servos evangelistas vocês querem ser? Na história da humanidade, houveram vários evangelistas. Houveram várias gerações de servos evangelistas. Amados irmãos, cada um deles foram se destacando à medida em que eles apresentavam-se a Deus. A questão agora que eu faço a vocês é essa. Que geração de igreja nós queremos ter aqui no nosso dia hoje? Em outras palavras, de forma mais simples, que igreja vocês querem ter? Nós queremos uma igreja fofoqueira? Nós queremos uma igreja de mau testemunho? Queremos uma igreja religiosa? Nós queremos uma igreja fingida? Nós queremos uma igreja que o pastor abuse dos membros? Nós queremos uma igreja em que falta salvação? Queremos uma igreja que falta libertação? Queremos que tipo de igreja? Que geração nós queremos ser? Queremos que tipo de igreja, meus irmãos? Que o título fale mais do que o caráter? Esse tipo de igreja que nós queremos ter? Povo, me respondam nessa manhã, que tipo de igreja vocês querem ser? Que geração de igreja vocês estão a ser e querem ser? O líder Josué, no capítulo 24, no seu último discurso, ele fez uma divisão de águas. Ele não queria ser contaminado, não queria que a sua geração fosse contaminada por uma geração perversa. Capítulo 24, versículo 15, diz a Bíblia: cheguem hoje, aproxime, povo, façam hoje a escolha. Se vos parece bem não servir a Deus, escolham hoje que Deus vocês querem servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava naquele lugar dizendo o seguinte: na minha geração, fazer parte da minha geração tem que ser todos aqueles que temem a Deus. Ele estava a dar uma escolha para aquele povo. Que geração vocês querem ser? Que geração vocês querem ser? Essa é a nossa geração, irmãos. Eu quero muito poder vos dizer isso, meus irmãos. Escutem-me, meus amados irmãos. Meus irmãos evangelistas, povo de Deus, da comunidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Jovens que estão aqui hoje pela primeira vez, ou até pela segunda ou primeiro ano. Escutem-me. Há uma coisa que ecoa no meu coração de forma muito ardente. Essa é a nossa geração. Cada geração escolhe o que ela quer ser. Cada geração, ela fala para Deus que tipo de geração ela quer ser.
Nós temos o poder de escolher agora que tipo de igreja nós queremos ser. Eu vos fiz questão há minutos atrás, que tipo de igreja vocês querem ser? Uma igreja fingida? Vocês querem ser uma igreja fofoqueira, uma igreja cheia de maus testemunhos? Que tipo de igreja nós queremos ter, jovem? Você talvez está andando em vários lugares por causa de uma igreja correta. Eu gosto de fazer essa questão nessa manhã. Vocês querem que tipo de igreja? Que tipo de igreja nós queremos ter? Que tipo de povo nós queremos ter? Em outras palavras, nós estamos a formar nossa própria geração. Estamos a formar o tipo de igreja que nós queremos ter em nossos dias. Nos meus dias, queremos uma igreja muito relaxada, queremos uma igreja muito sofisticada, cheia de mimos e que não gosta de repreensão, não ama oração, não ama as sagradas escrituras. Acredite em mim, essa geração, por mais que ela nasce, ela vai nascer. Uma geração mimada, uma geração conformada, uma geração relaxada. Mas acredite em mim, ela possivelmente será colocada em um pódio de ter sido uma geração distante de Deus. Uma geração que Deus não a conheceu. Uma geração que podemos dar o nome de perversa. Uma geração de igreja imunda. Uma geração de igreja fingida. Uma geração de evangelistas mortos, fracos. Uma geração de pastores mortos, que não tem nada a ver com a espiritualidade. Nós fazemos a escolha. Nós é quem escolhemos hoje que tipo de igreja nós queremos ter. No início dessa obra, enquanto apenas éramos um grupo de oração, eu olhei para os primeiros membros daquele grupo que nós tínhamos aqui, que ainda temos, graças a Deus. Eu prometi algo a eles. Eu prometi não pregar-lhes mais nada. Eu prometi não pregar-lhes mais nada, a não ser o céu, a não ser o novo nascimento e a não ser o retorno do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, eu prometi não encher a igreja de entretenimento. Eu prometi nunca tocar na questão de dízimo e oferta. Nós havíamos decidido não querer ter pessoas mal intencionadas. Nós havíamos decidido não querer ter pessoas que estavam escondidas no nosso meio com objetivos obscuros. E até agora, meus amados irmãos, eu continuo mantendo isso, pois eu sei que tipo de geração eu quero ser. O meu sonho, o meu objetivo é ser uma geração de evangelistas, uma geração que conhece o céu, uma geração que ama a salvação, ama Jesus, ama o próximo e tem um testemunho muito forte a dar. Mas para tal, toda geração que decide marcar diferença tem que entrar em um consenso. Tanto o pastor como os membros devem entrar num consenso. Não adianta nada o pastor apenas decidir que quer uma igreja que não tenha mal intencionados, enquanto no meio do povo ainda existem pessoas que querem uma igreja de brincadeiras, querem uma igreja em que faz de contas, querem uma igreja em que apenas estamos a fingir. Somos uma coisa aqui, lá fora somos outra coisa. É o tipo de igreja que alguns querem, uma igreja mentirosa, uma igreja parva, que falam mal uns dos outros, uma igreja de desobedientes, uma igreja que não ama a oração. É por isso que eu até vejo por vezes, quando vos puxo para poder orar, a geração que não gosta de orar, ela fica de olhos abertos. A geração que não gosta de ler a Bíblia, ela está a dormir agora mesmo. Eles não têm nenhum compromisso com Deus e eles nem se preocupam que Deus está procurando uma geração que marca a diferença. E eu tenho olhado, o meu lema sempre foi diferença, fazer a obra de Deus, transmitindo algo vivo ao povo. Mas não adiantava nada se o povo também não entrasse em uma aliança. A minha aliança está feita, meus irmãos. Esse altar eu ergui com 7 pedras. 7 pedras, meus irmãos. 7 pedras com cada significado, que é o que conduz-me nessa minha caminhada. Mas eu preciso fazer essa questão para vocês, meus irmãos. Que tipo de igreja vocês querem ser? Que tipo de igreja vocês querem ser? Nós lemos há pouco tempo uma geração que deu seu nome de Icabod. Nós lemos agora sobre o nome de uma geração de nome Icabod. Mas agora escute-me. Gerações nascem. Os homens que são de uma determinada geração é que fazem a geração do seu tempo viver. Ninguém obriga-nos. Deus do céu não determina que agora é o tempo da geração perversa. Gerações nascem. Livro de Êxodo 1:6 diz a Bíblia, quando José morreu com seus irmãos e toda aquela geração, versículo 7, uma nova geração nasceu, a qual não conhecia Deus. Nasceu uma nova geração, mas não só de povo, mas uma geração até de quê? De faraó, de rei, que quando nasceu não conhecia o governador que havia livrado o Egito e o mundo de 7 anos de fome. Não conheceram.
E a Bíblia fala que o rei, o faraó, assim como o povo, por terem sido novas gerações, eles aliaram-se. Um escravizava o outro servia ao outro. Essa é a nova geração, a qual não buscou a Deus no seu primeiro ano, depois que os seus antepassados morreram. Ali nós vemos uma geração de escravos. Uma geração de escravos nasceu. A geração a qual eu disse, Icabod, também nasceu. E eu digo-vos algo, todo nascimento é fruto da relação de dois seres. Não é verdade, meus irmãos? Nós nascemos porque duas pessoas se relacionaram. Gerações nascem de relação de dois seres. Mas agora a questão, de que relação nasceu a geração Icabod? A geração Icabod nasceu, ela nasceu da relação entre a falta de temor, relacione a falta de temor daquela época, a desobediência, a frieza espiritual. Não só, relacione isso também ao relaxo espiritual, relacione isso também ao zelo para com as coisas de Deus, relacione isso também à resistência ao ensino, relacione a dureza, relacione a ambições, relacione inclusive ao amor ao dinheiro, relacione inclusivamente isso à rebeldia. Na relação de tudo que eu falei agora, nós temos uma geração chamada Icabod, uma geração que nasceu de pessoas que não tinham temor, uma geração que nasceu de pessoas que eram desobedientes, uma geração que teve o seu nascimento de povos que não tinham sensibilidade para ensinamentos. A geração Icabod, ela nasce quando as pessoas que habitam em sua geração são amantes do dinheiro, não têm temor com as coisas de Deus. E nós vimos isso na história dos filhos de Eli. Não tinha nada a ver com temor, não tinha nada a ver com zelo, não tinha nada a ver com a obediência, tudo relaxo. E hoje eu posso dizer, quando eu olho para a nossa igreja atualmente, eu já posso fazer uma antivisão do que nós estamos a projetar como igreja. A geração da nossa igreja. Olhem para nossos atrasos, olhe para a nossa rebeldia, olhe para nossas incontinências, olhe para a nossa forma de encarar as repreensões que recebemos da nossa vida. Somos desobedientes. Estamos a formar uma geração está a nascer do nosso meio. Uma geração está a nascer atualmente. Eu ainda não sei qual é o nome dessa geração. Nós ainda vamos ter que dar o nome da nossa geração. Qual vai ser o nome dessa nossa geração? O nome Icabod significa foi a glória de Israel. Vocês entendem? A geração Icabod, ela foi responsável de expulsar a glória de Deus em seus dias. A geração Icabod, ela é aquela que, com as práticas que ela teve, não presenciou as obras miraculosas do Criador. Não presenciou as obras miraculosas de Deus por causa do relaxo dos seus dias, por causa da desobediência dos seus dias. E eu olho para os jovens que estão a vir compor a nossa igreja atualmente. Eles querem fazer parte da igreja, eles querem frequentar a igreja, mas não estão prontos ainda a saber renunciar, não gostam de renunciar às suas vontades. Estamos a ver atualmente uma geração vindo na igreja e nós perguntamos, essa é a geração que vai compor as nossas igrejas atualmente? Uma geração desconhecida, uma geração que não lê a Bíblia, uma geração que é irreconciliável, uma geração que escolhe os dias de ir à igreja. Eu pergunto a vocês, estamos a formar uma geração com nossas práticas, amados irmãos? Nossa geração está a nascer ainda, nós somos as pessoas que estamos a parir a nossa geração. Nós somos as pessoas que estamos a parir, dar nascimento à nossa geração, meus amados irmãos. Eu não imagino quão deplorável poderá ser a geração que nós estamos agora a ter. Não, eu não imagino, meus irmãos, eu não imagino. Foi a glória de Israel. Foi aquilo que dava orgulho a Israel. A geração que teve sacerdotes, a geração que teve templo, a geração que teve ensinamentos e mesmo assim perdeu a glória de Deus. A geração que teve tudo preparado, a geração que estava totalmente vulnerável. Havia uma promessa feita para aquela geração, a qual haver sacerdote em uma família para todos sempre. Haveria de haver sacerdote para todos sempre, mas a geração Icabod estragou todas as promessas que Deus fez. Todas as promessas que Deus realizou, que Deus fez, eles anularam por causa do nascimento que eles deram, do comportamento e da ação dos seus dias.
É aqui onde eu vou dizer o seguinte, meus irmãos, antes de eu avançar. O teu comportamento, se você faz parte dessa igreja, está a cooperar para que tipo de igreja nós queremos ter. Vocês não desejam ter uma igreja que vocês realmente busquem a Deus de verdade e não haja quem fale mal um do outro? Não desejam ter uma igreja a qual se fale apenas de salvação, busque-se o reino dos céus e que a parte da prosperidade física, a material, do dinheiro, Deus venha a criar provisão nos nossos dias. Eu, quando olho para vocês, eu tenho aquilo que eu digo que é o meu desejo de termos uma geração diferente. Os que me acompanham desde sempre sabem, conhecem meu lema. Eu sempre faço as coisas objetivando ter algo diferente na minha vida, na minha igreja e na forma de funcionamento dela tem que ser diferente. Mas vocês podem fazer talvez a questão, mas pastor, por que não estamos a falar disso nessa manhã? Por que estamos a perguntar que tipo de igreja nós queremos? Sim, muitos estão aqui nesse lugar por não refletirem o que eu estou a falar agora. É por isso que vocês deixam vossas famílias destruírem-se. Porque não tem plano de que tipo de família vocês querem. Vocês não têm plano de que tipo de lar vocês querem. Você aguenta ficar uma semana sem falar com o teu marido, sem falar com o seu filho. E eu pergunto, é a tua vida, é a tua geração. Você está a perder o teu tempo. Essa é a nossa geração de igreja. Essa é a nossa geração a qual nós teremos que colocar uma marca nela. Mas acreditem em mim, meus irmãos, para que não sejamos colocados como geração perversa, geração desconhecida ou geração que teve tudo, mas falhou. Eu não quero ser chamado dessa maneira. Eu não quero que um dia, quando foram olhar para trás, dizer o seguinte, no passado, a geração começando dos anos 90, 2000, até então, até 2050, quem foram eles? Quem foram eles quando os idosos foram dormir? Quando aqueles que estavam como evangelistas da altura forem todos irem dormir? Eu gostaria de fazer essa questão. Quem seremos nós, jovens evangelistas? Que tipo de geração nós seremos até lá? Que tipo de geração nós seremos até lá? Nós teremos algum nome? Qual será o nosso nome? A geração Icabote foi antecedida de anos de obediência frisa da lei. A geração Icabote foi antecedida de obediência frisa da lei. Os sacrifícios ainda eram apresentados. Ainda ocorria a purificação. Mas sabe do quê? Mesmo com essa observância física, não era com práticas como essas que uma geração tornava-se viva na presença de Deus. Eles continuavam a sacrificar bodes. Eles continuavam, inclusive, a praticar a purificação. Mas mesmo com práticas como essas, não determinou com que essa geração não tornasse-se cabode. Mesmo que ela praticasse ritos, obediências da lei, mesmo que ela seguisse rituais que haviam sido ordenados na lei mosaica, mesmo assim eles não tornaram-se uma geração viva em Deus. Sabe por causa de quê, meus irmãos? Porque não é uma geração apenas que faz as coisas de forma carnal. Tem que ser uma geração que entenda uma coisa, escute-me, que à medida em que nós mantemos acesas as lâmpadas do tabernáculo, é uma mera representação de algo que deve manter-se aceso nos nossos corações. Eles colocavam aceso as lâmpadas do tabernáculo, mas as chamas do seu coração estavam apagados. Eles continuavam a oferecer primícias, continuavam a oferecer dízimos, mas de primeiro lugar, Deus não estava em nenhum lugar na vida deles. Eles continuavam a sacrificar para a expiação de pecados, mas em nenhum deles os pecados eram expiados. Por quê? As práticas físicas, acendam a vela, sacrifiquem para perdão dos seus pecados, era uma mera representação do que Deus exigia daquele povo. Irmãos, escute-me, a nossa geração, por mais que ela enche as igrejas de pessoas, ela ainda está a correr o risco de tornar-se uma geração fraca. Não é enchermos a igreja que vai determinar com que nós seremos uma geração diferente. Não é podemos vestir as melhores roupas, inclusive termos uma falsa liberdade religiosa de pregar aonde nós quisermos, que determina se nós somos fortes ou não. Não tem nada a ver com isso. A grande questão que é feita, santificou-se Deus nos corações do povo. O povo quer a mesma coisa que Deus quer. O povo, juntamente com o pastor. Será que o pastor não está a ambicionar o dinheiro do povo? E será que também o povo não está a olhar a igreja como um boteco? Não está a olhar a igreja como um lugar para brincadeira? Meus irmãos, nós que temos que fazer essa escolha. Eu faço a escolha de que geração eu quero ser. Mas deixa-me te dizer, antes de eu avançar, irmãos,
Eu não quero ser a geração de jovens evangelistas que acovardaram-se das facilidades da sua época e não trouxeram nenhuma palha de fogo nos seus dias. Eu não quero ser essa geração. Amém, meus irmãos? Eu não quero ser essa geração. Eu gostaria tanto que vocês nesse dia pudessem entrar em um consenso comigo. Que tipo de geração vocês querem ser? Eu quero listar convosco hoje sobre as características da igreja, da geração Icabod. Eu quero listar para vocês aqui agora as características da geração Icabod. Ponto número 1. A geração Icabod está adormecida em práticas tranquilas. Escutem-me bem, irmãos. A geração Icabod, ela está adormecida em práticas tranquilas. Escutem-me bem agora o que eu vou dizer-vos. A geração Icabod, ela só tem uma responsabilidade. Sabe qual é a responsabilidade? Levantar domingo e ir à igreja. Ela tem uma apenas responsabilidade. Aos domingos pela manhã, ela levanta-se e vai à igreja. A geração Icabod, ela levanta-se e diz: olha, tem que fazer uma oração matinal. Odeio esse nome matinal. Oração matinal tem a ver com oração de 5 minutos, de 2 minutos. Elas não são de Deus, elas são diabólicas e de uma geração que quer ser tecnológica. A geração Icabod, ela é tranquila, ela obedece as coisas tranquilamente. Ela trabalha de segunda a sábado, não pisa nem sequer um dia na igreja. Só no domingo pisa na igreja. E quando pisa na igreja, ela só entra para cumprir uma agenda. Qual é a agenda? Eu tenho que ir para a igreja. Ela cumpre uma agenda de orar de manhã e de noite. Não tem mais nada interessante. Não há nenhuma sede impulsionando a geração Icabod. Ela sabe que tem que apresentar dízimos. Ela sabe que tem que vestir roupas bonitas, roupas formais, como quem diz. É a única coisa que ela sabe fazer. Ela obedece. Ela serve a Deus de forma relaxada. Ela serve a Deus de forma relaxada. Ela não tem nada que infama, que arde no seu íntimo. Ela tem essa característica. Ela não tem nenhum esforço a fazer. Olhe para nossos jovens atualmente. Eles não sentem-se intimados a saírem daqui e irem sacrificar os prazeres do mundo lá fora. Eles estão em práticas tranquilas. Olhe, quando nós exigimos resultados, frutos, a nossa geração não sabe produzir nada. Ela só sabe produzir obras tranquilas. Ir para a igreja é fácil. Orar 5 minutos em casa é fácil. Orar de noite também é fácil. É uma geração que não tem nada para transmitir. Não só, meus irmãos, dentro de adormecido tranquilamente, a geração Icabod não sabe o que é uma guerra. Nunca travou nem sequer uma guerra. Escutem-me, meus irmãos, das práticas tranquilas. Quem vive todos os dias indo para a igreja, fazendo as mesmas coisas, ele nunca trava nenhuma guerra espiritual, porque ele anda tranquilo. A geração Icabod nunca travou uma guerra. Ela nunca usou a arca da aliança para ir à guerra. Ela soube falar que os antepassados já usaram a arca para vencer, atravessaram o Jordão, mas a geração Icabod não sabe o que é a arca. Para eles a arca é um amuleto. Para eles a arca é um amuleto, não tem nada a ver. A geração dos nossos dias não conhece o poder da oração. A geração Icabod é a nossa. Ela tem a oração como um amuleto. Ela tem a Bíblia como um amuleto. Nunca conhecem o poder das Escrituras. Nunca conhecem o poder que a oração tem. Nunca conhecem o poder, meus irmãos, da obediência. Eles estão andando, obedecendo a Deus de forma tranquila. Não há nenhum desafio. Irmãos, eu quero vos afirmar uma coisa nesse dia. Se existir no nosso meio um cristão que vive sem um desafio semanal, que quando chega domingo, ele diz o seguinte: eu falhei. Esse cristão, ele realmente está adormecido em práticas tranquilas. Ele está satisfeito por apenas ter ido à igreja, mas que nunca viu o poder que a oração tem, ele nunca se preocupa com isso. Eu pergunto assim, irmão, quem é o Espírito Santo para a minha geração? Geração Icabod. Quem é o Espírito Santo para vocês? É um instrumento para falar em línguas. Quem é o Espírito Santo? Não é alguém que sabe convencer de 2 pecados. Quem é o Espírito Santo? Não é alguém que consegue entrar no mundo e destronar, tirar do cativo almas aprisionadas. Nós temos, eu digo-vos algo, meus irmãos. Eu falo sempre com os evangelistas. Algo que está em mim ardendo não me permite ficar sentado, não me permite eu olhar para mim, não me permite ficar sem pensar em nada novo. Por causa de quê? Práticas adormecidas, fazer as mesmas coisas diariamente, estar aqui no culto,
fazer essa pregação é a coisa mais simples. Eu posso fazer isso aqui, terminar agora, não ir para casa. Chegar em casa, Senhor, cumprir meu dever. Qual foi meu dever? E pregar para as pessoas. Mas isso é a geração Icabod. Ela não tem nenhuma sede. Ela não tem nenhuma expectativa nas práticas. Quando ela obedece a Deus, ela não tem sede de absolutamente nada. A geração Icabod, ela é responsável de uma coisa. Por causa das... Deixa-me te dizer isso. Sabe, quando eu falo de práticas tranquilas, Deus não pode se manifestar numa geração que não está a orar. Deus não pode manifestar-se, não podemos provocar o poder de Deus enquanto não houver propósitos firmes. A geração Icabod dos dias de Eli foi responsável de uma palavra que eu vou ler agora para vocês. Está escrito na Bíblia isso. Ela foi responsável de uma palavra. Sabe qual foi a palavra? Está escrito assim: naqueles dias, a palavra e a visão do Senhor eram raras. A geração Icabod foi responsável em silenciar Deus. Por causa de quê? Não havia pessoas que chamavam a atenção de Deus nos seus dias. Se pudéssemos olhar agora para a geração, escutem-me, meus irmãos, se pudermos olhar agora para a geração que preparou o caminho, que antecedeu a vinda de Cristo, foi composto por um homem. A geração que antecedeu a vinda de Cristo. Um homem apenas preparou o caminho do Messias, só apenas um homem. Um homem compôs uma geração sozinho e preparou a vinda do Messias, João Batista. Ele estava lá em práticas fortes. Ele chamou Deus novamente a agir e a falar nos seus dias. Depois de 430 anos de silêncio. Depois de tanto tempo que a Bíblia diz que a palavra de Deus era rara. Visão nenhuma havia. Não havia nem sequer um anjo que falasse. Um homem, João Batista, na geração dele, ele foi responsável em deixar Deus falar novamente nos seus dias. Porque as práticas desse homem não eram tranquilas. Ele morava em um deserto. Ele pregava o que as pessoas não gostavam. Ele pregava que as pessoas abandonassem os seus pecados. Ele preparava a vinda do Messias. É por isso que ele foi responsável de novamente Cristo andar no caminho que ele preparou. A geração a qual tem expectativas em Deus. Mas a nossa geração, por não ter expectativas, vir à igreja, orar, jejuar, não traz nada, não é uma prática diferente, é uma prática contínua. Faz com que Deus silencie-se nos nossos dias. Deus ficar no silêncio, visões serem raras. Visões são provocadas por homens. Visões são provocadas. Nós, a igreja, temos que provocar o agir de Deus novamente. Amém, meus irmãos? Mas temos que ser das práticas tranquilas. O Espírito de Deus está meio que adormecido na geração Icabod. No passado nós dizíamos que quando alguém obedecia era salvo. Hoje alguém obedece e não é salvo. Sabe por causa de quê? Práticas tranquilas. Antigamente, alguém era dito vai, já está. E eles iam, e já estava. Atualmente, a geração Icabod, por causa da ausência de práticas firmes, propósitos firmes em Deus, o Espírito de Deus é como se estivesse adormecido em nossos dias. Não sabemos manusear a oração. Não sabemos. Eu gostaria de fazer essa questão. Quantos na minha igreja sabem usar a oração como uma ferramenta de respostas nas suas vidas? Quantos na minha igreja sabem manusear a palavra de Deus como uma espada, conforme a Bíblia diz? Práticas tranquilas. Ela está conformada só de estar na igreja, já basta. Eu já tive sensação em algum momento de ver pessoas quando vêm à igreja, querem me exigir para que eu dance. Querem me exigir com que eu cante uma música bem agitada, que talvez porque o culto vai ser bem animado quando nós formos a dançar. Eu sei que geração eu quero ser, meus irmãos. Eu não quero ser a igreja que salta, que cai no chão no poder, mas levanta endemoniado. Não quero ser essa geração. Uma geração suja dessa maneira, que não conhece nada de Deus. Eu não quero ser dela. Eu não quero pertencer a essa geração. Irmãos, eu quero pertencer. Eu tenho falado, inclusive, eu espero estar a dar um bom... posso falar de uma forma melhor até para os evangelistas, irmãos. Eu quero ser uma igreja em que quando os pastores sabem pegar vassoura e varrer. Eu quero ser a geração de pastores que sabe chegar na igreja 1 hora antes e prepara o culto. Eu não quero ser a geração de pastores que chega às 15 minutos faltando para o culto começar. Não quero ser essa geração. Eu não quero ser essa geração. Uma geração de pastores que só está aqui para receber honras.
que só está aqui para poder receber aplausos, mas nada de diferente faz. Dá para ser agradecido porque formou uma religião muito forte, que capacitou pessoas para entrar no inferno de forma muito legal. Eu não quero ser essa geração. Amém, meus irmãos? Eu não quero ser essa geração, mas eu pergunto a ti, você quer ser uma geração que manifesta todos os dias? Nunca para de manifestar? Tua vida é só manifestar. Tua vida é só passar de mão em mão, parecer sabão. Você passa de mão em mão, toda hora está a manifestar, nunca para de manifestar, nunca toma nenhuma decisão. Uma igreja pura, uma igreja em que nós não teríamos que até, se for possível, manifestar, que manifestam estão a chegar de novos na igreja. Nós, os antigos, saímos de manifestar, não queremos mais nada disso. Mas é preciso haver uma provocação muito forte. Nós temos que ir até Deus dizendo, Senhor, nós não queremos ser uma geração perversa. Segunda característica da geração Icabote. A geração Icabote, ela tem jovens com futuros promissores, mas todos estão engajados e perdidos em seus prazeres. A geração Icabote, a geração de Ofni e Finéias, eles nasceram, foram até colocados já. Vocês são sacerdotes. Não precisaram de jejuar, não precisaram de subir no monte, não precisaram de abrir igreja para serem rejeitados. Igual talvez a outros profetas e sacerdotes tiveram que fazer. Foram muito bem rejeitados. Mas a geração Icabote tem jovens com futuros bem promissores, mas estão engajados, estão com a mente dividida. A geração Icabote tem jovens que não têm um compromisso sério com Deus. Tem jovens que estão perdidos e ocupados com os prazeres do mundo. Diz a Bíblia sobre essa geração: os filhos de Eli eram ímpios. Diz a Bíblia: os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Eles não se importavam com Deus, nem tampouco cumpriam corretamente os deveres tradicionais que o sacerdócio exigia. A geração Icabote tem jovens que não se importam com Deus. Jovem, você se importa com Deus? Você tem um interesse com o Criador? Deus é realmente que é importante na sua vida. É Deus quem confirma o nosso chamado, irmãos. É Deus quem salva a nossa alma. É Deus. O salmista diz: tu tens contigo perdão para que sejas temido. Tu retens contigo perdão para que sejas temido. É com Deus que é Deus quem detém, é quem é possuidor da salvação, da vida eterna e do seu próprio espírito. Geração Icabote tem jovens ímpios. Eu vejo isso possivelmente aqui na minha igreja. Não só podem ser jovens, inclusive pessoas crescidas são ímpias, não se importam com Deus. Eles não têm nenhuma importância com o Criador. Diz mais a Bíblia: eles tratavam com descaso a oferta trazida para Deus. 1 Samuel capítulo 2. Tratavam com descaso as ofertas. Irmãos, olhem para mim. Olhem para mim. Tratavam com descaso as ofertas que o povo trazia para Deus. Deixa eu explanar isso para vocês. O que esses jovens faziam? Eles tinham descaso com Deus. Quando o povo trazia as ofertas na igreja, sabe o que eles faziam? Eles diziam: deixam lá, nós vamos agora cozinhar isso. Eles, quando levavam aquilo para as panelas para cozinharem, os jovens levavam um garfo enorme, um garfo grande, e tiravam a parte boa da carne para eles poderem comer. Eles tinham descaso com a obra de Deus. Diz mais a Bíblia: eles inclusive relacionavam-se com as mulheres que serviam no templo. Elas dormiam na igreja, elas prostituíam-se com mulheres, não com uma mulher, não com duas mulheres. Eles dormiam, prostituíam-se no templo. Eles não se importavam com Deus. Se faziam aquilo dentro da igreja, não era importante, não importava nada. Se eles faziam aquilo enquanto estavam diante do altar, não importavam. Se iam abrir, vamos dizer, a tampa da Arca da Aliança, não importava para eles. Eles eram jovens que não tinham um caso com Deus. Irmãos, geração Icabote, vocês que não têm temor com o sagrado, deixa-me te dizer isso. Você que não tem temor com nada que é de Deus, você realmente acha que tudo é a mesma coisa. Chegou na igreja, pisou num lugar qualquer como se fosse em casa. Você chegou na igreja, dorme. Esse é um lugar qualquer, como você realmente acredita. É um lugar qualquer. Se eu pudesse hoje estar a olhar muito para o dízimo e a oferta, eu diria: vocês tocam no dízimo, mas eu não venho aí, irmãos. Mas estou falando agora do descaso e de não se importar com Deus. Você realmente não tem nenhuma importância com as coisas sagradas.
Deus, quando fala uma coisa, para ti não é nada. A Bíblia, ela é lançada fora, ela é dobrada por vocês. Vossas Bíblias são rasgadas. Vocês esquecem, tem inclusive Bíblias em casa. Vêm para a igreja sem vossas Bíblias. Fica uma semana sem ler a Bíblia. Um descaso enorme com as coisas sagradas. Eu pergunto, que igreja vocês querem ter com esses comportamentos? Que igreja vocês querem ter com esses comportamentos? Que geração vocês querem ter? Jovens, adolescentes, senhor, que geração de igreja vocês querem ter? Querem ter que tipo de geração? Que o pastor é chefe? Temos que ter uma igreja que o pastor é chefe, não é verdade? É ou não é verdade, irmãos? É ou não é verdade? Estão a calar? Querem que tipo de igreja? Há pessoas dormindo no nosso próprio meio. Não há nenhum caso com isso. Isso não importa. Isso não tem valor algum para alguns de nós estamos aqui. Estamos a formar a nossa geração. Essa é a nossa geração. Eu só espero que vocês nunca se ofendam e fiquem tristes um dia quando perceberem que estou ouvindo um dia falar sobre a família. A Bíblia diz assim. Bíblia diz assim. Homem, você não deve reclamar de água suja do teu poço. É teu poço, referindo a casa. Tua casa é um lugar que tem um poço de água suja. Não reclame quando tiver que beber da mesma água, daquele poço sujo. Aqueles homens que fazem tudo bem lá fora, mas quando voltam para casa, eles formaram uma família de guerra. Eles formaram uma família em que o filho, quando acorda, não diz bom dia, papá, não diz bom dia, mamá, boa noite. Ele não tem. Eles formaram uma família em que se insultam. Não chore, não chore. Quando o teu filho, que você não ensinou a ir para a igreja, a orar, a respeitar, ele começar a andar nos caminhos errados. Não chorem quando nós tivemos uma igreja em que falamos mal uns dos outros. E no meio da igreja as pessoas dizem o seguinte: eu não vou mais para a igreja porque falam mal das pessoas. Você é o primeiro a falar mal das pessoas. Você formou essa igreja. Uma igreja que chegam tarde na igreja. Quem formou esse povo? Quem realmente permitiu que a igreja fosse tardia em chegar nos cultos? Somos nós. Nós quisemos, nós formamos aquela geração. Uma geração que quando olha para o mundo, ela simplesmente olha no maior descaso. Ela realmente olha no mundo e diz: olha, houve guerra ali, morreu-se ali, mas ninguém está comovido no seu coração. Nós formamos esse tipo de igreja. Amém, meus irmãos? Amém. Eu estou consciente de que tipo de pastores eu quero que venham vir nessa igreja. Estou ciente. Estou ciente de que tipo de pastores eu quero que venham a vir nessa igreja. Eu estou ciente. Amém, meus irmãos? Estão cientes de que tipo de povo querem na vossa igreja? Estão cientes? De que geração vocês querem pertencer? Eles tratam com descaso a oferta trazida para Deus. A Bíblia diz o seguinte: e o Senhor contemplou tudo isto. Deus contemplou quando a geração Icabote tratava-o de forma errada. Deus contemplou tudo isso e também os desprezou. Deus desprezou aquela geração por causa da abominável provocação dos seus filhos e de suas filhas. Deus desprezou por causa da provocação. Que tipo de igreja nós queremos? Irmãos, Deus está-nos a desprezar à medida em que nós o provocamos de forma contínua. E ele afirmou: esconderei deles o meu rosto. Deus está a afirmar: esconderei deles o meu rosto. Esconderei deles o meu rosto e observarei que fim terão, porquanto são geração perversas, filhos dos infiéis. Sabiam, irmãos? Olha em livro de Atos dos Apóstolos. Os membros daquela igreja queriam algo. Queriam um tipo de igreja. Eles queriam um tipo de igreja. E eles lutaram para forjar o tipo de igreja que eles queriam. Eles lutaram. Eu sinto, meus irmãos, que nessa GC temos que começar a fazer uma luta.
de começar a tirar de nós aquilo que nós não queremos no nosso meio, no futuro como igreja, jovens. Temos que começar a tirar de nosso meio. Vocês estão à procura de uma igreja que vos ajude, meus irmãos, mas vocês não estão preparados para poderem encontrar esse tipo de igreja, porque não estão preparados para serem membros firmes. Não estão prontos, talvez, para serem membros fiéis às igrejas. Não estão firmes. Eu quero caminhar para o fim. A terceira característica da geração Icabote é que a geração Icabote tem líderes, sacerdotes que estão ocupados em resolver questões familiares que não vão bem. Isso pode ser hoje em dia, escutem, irmãos, todo homem que ergue-se atualmente, principalmente a nós que somos evangelistas, homens de Deus, temos uma grande problemática nos nossos dias. Estamos ocupados em resolver problemas pessoais. Pessoal, eu não quero abordar muito esse assunto, mas a geração Icabote, nós vemos Eli, o profeta Eli, ele estava ocupado em resolver problemas dos filhos mal educados. Ele estava ocupado, ele estava concentrado em resolver problemas, e a Bíblia fala que os filhos cansaram o coração do pai. O coração do profeta, do pastor, começou a cansar por causa de quê? Dos problemas familiares, instabilidade familiar. E eu digo isso, futuramente meus irmãos evangelistas estarão prontos para poder lidar com problemática familiar. Um dos lugares que o diabo investe muito num homem de Deus é na família. Quando a família está destruída, esse homem tem um ministério calcado. Ele tem que resolver a questão dele. Mas se ele não está feliz no lar dele, esse homem de Deus está com problemas. Está com problemas, e eu digo isso agora, irmãos, eu arrolei essa característica para englobar todos nós. Isso é uma aliança, englobar o povo e a mim. Em vez de irmos até Deus, Senhor, oramos pela tua igreja, Senhor, oro pelo meu filho que é viciado. Eu oro pela minha esposa. Eu oro pelo mau comportamento da minha esposa, meu marido que é em casa. Eu sou homem de Deus, não está bom isso. E você está calcado. Eli estava com problemas, resolvendo questões familiares. E a Bíblia diz, e enquanto Eli está ocupado, endurecendo seu coração e cansado estava ser o seu coração pelos filhos, a Bíblia fala, acontece algo que Eli nem sabe. A arca foi levada para o campo de batalha. A arca foi levada pelos filisteus. Ele está sentado em casa. Ele está sentado com o coração pesado. Ele está sentado em casa, velhice. Ele já não tem mais nada que fazer. A glória se foi. O pastor estava ocupado com problemas familiares. A Bíblia diz que enquanto os homens dormem, o inimigo semeia o joio. Mateus 13, 25. Enquanto nós como igreja dormimos, o joio vem e semeia o inimigo vem e semeia o joio. Esta é a verdade dos nossos dias, meus amados irmãos. Estamos engajados com problemas familiares que não temos mais tempo para pensar na nossa comunhão, na igreja. Não estamos mais com tempo de pensar na nossa intimidade com o Criador. Eu já falei sobre isso para vocês aqui, como até uma profecia, como se fosse uma profecia, irmãos. Nos últimos dias, uma das coisas que vai calçar as pessoas que vão buscarem a Deus são questões familiares. Eles vão ter que concentrar-se para resolver a questão de pobreza. Eles vão ter que concentrar-se para conseguir resolver a questão dos seus filhos, do seu marido que não anda bem. Eles não ter força de buscar ao Criador. Não vão ter forças. A geração Icabote está sendo calçada de todas as maneiras. Olha a nossa geração, cheia de escândalos. Olha a nossa geração, está sempre a assistir escândalos. Está sempre a ver despedaços, a ver coisas sendo estilhaços. Todas as coisas estão a sair do controle. E o pastor, e vou dizer isso, meus irmãos. Se forem lembrar anos atrás, enquanto estávamos ainda em tendas aqui, até acho que era antes até inclusive de termos aqui a lona, eu falei uma coisa. Eu falava inclusive que nós existirem nos anos vindouros pastores que largariam o ministério para abrir, para poder trabalhar, abrir negócios e trabalharem. Quem esteve, acho que recorda-se que eu tratei sobre este assunto. Haverá momentos em que vão abandonar por causa do fardo do trabalho. Vão estar tão ocupados que não vai ter mais tempo para as missões, para o ministério.
E aconteceu. Estou a terminar. A outra característica da geração Icabod é que ela tem um vasto espelho retrovisor. Ela tem um vasto espelho retrovisor, que são ensinamentos, o testemunho dos seus pais na fé, mas de nada lhes valem todos os testemunhos e exemplos que a geração Icabod teve. Eu gostaria de fazer a questão para vocês hoje. Olhe para mim, irmão. Quando eu leio sobre a história da geração dos reformadores, uma geração que os pastores todos, os líderes da tal altura, eram todos reformadores, irmão. Eu, como evangelista atualmente, como recém-evangelista, um evangelista mirim, quando eu pego e leio sobre a história dos reformadores, meus irmãos, é impossível o meu coração não ter uma forma de cobiçar o espelho retrovisor, que é o testemunho que deram as gerações passadas. Quando me lembro de Jerônimo, quando me lembro agora de Savonarola, quando me lembro agora de Lutero, quando nos lembramos agora mesmo de Tyndale, quando nos lembramos agora de todos aqueles homens grandiosos, reformadores. Irmãos, nossa geração tem um passado inteiro de homens de fé, ensinamentos grandiosos, mas que até agora ele não faz diferença. Ela não pega nada do que aconteceu no passado e diz o seguinte: eu conheço a fé do meu avô Davi, eu conheço a fé do meu avô Abraão, eu conheço a coragem e a grande influência do meu pai Isaac, quando ele entrou nas terras inimigas e influenciou. E hoje eu pego o exemplo dos meus antepassados na fé. Quem me dera eu tivesse a minha igreja, mulheres, jovens que cobiçassem Deus através de mim, Senhor. Faça uma obra gigante na minha vida através de mim, assim como o Senhor fez através de tal mulher na Bíblia Sagrada. Falta isso. Falta ver jovens nossos dias, senhores e senhoras velhos, que vão ser usados nos últimos dias para poder trazerem visões, para poderem admoestar a geração presente. Todos nós estamos com um espelho retrovisor vasto, um exemplo grandioso, ensinamento e testemunho, mas que não estamos a pegar como exemplo das nossas vidas. Sabem por que eu evangelizo, irmãos? Sabem por que todos os dias, de segunda a sexta, não tem nem sequer um dia que eu descanse? O único dia que estou a tentar lutar, que é segunda, mas nem é descanso como tal. Mas de segunda a segunda, todos os dias, terça, quarta, quinta, estou sempre em missões. Sabem por causa de quê, meus irmãos? Os espelhos retrovisores que eu tenho, meus irmãos, me incitam a estar sempre no campo do evangelismo. Sempre. Mas a geração Icabod, mesmo que lhe preguem sobre tudo isso, ela não vai fazer nada. Vamos pregar sobre o Espírito Santo, ela não sente nada. Vamos lhes pregar sobre orar na madrugada e buscar respostas vivas. Vão orar apenas alguns momentos, vão mandar mensagem para o pastor: acordei para orar, pastor, mas não foi a fundo. Você não teve nada forte naquela madrugada. Nós somos uma geração farsada, irmãos. Amém, meus irmãos? O apóstolo Paulo disse assim: vós sois indesculpáveis, referindo a uma igreja que tem tudo para dar certo, mas que não se firma. Vós sois indesculpáveis. O apóstolo Paulo diz: vós sois indesculpáveis. Não há motivo de vocês darem uma desculpa. O que vocês vão dizer? Vocês têm alguém que vos ensina todos os dias sobre a nova vida, sobre mudarmos e formarmos uma comunidade viva e séria que busca a salvação. E até agora, alguém um dia me perguntou assim: eu vi, a pessoa sonhou e viu alguém da igreja num certo comportamento, num certo estado. E ela me conta, ela me perguntou: eu não entendi porque aquela pessoa esteve naquela situação, sendo que a pessoa está dentro da igreja. Por que ela estava daquele jeito? Ela está dentro da igreja, a pessoa. Irmã, nem todos estão aqui dentro. Aqui dentro. Nem todos estão aqui dentro, de facto. São comunidade do Senhor Jesus Cristo. É por isso que vamos encontrar coisas como essas. Estamos aqui dentro. Era impossível com que tivéssemos alguém numa certa situação. Mas temos pessoas ainda em determinadas situações. E há pessoas que perguntam: eu não entendo porque a pessoa está dessa forma. Simplesmente porque ela não é mais desculpável. Ela é indesculpável. Amém, meus irmãos? Alguém escreveu assim. Escutem bem. Alguém escreveu assim: a glória fez nascer o nome no passado, enquanto nós lutamos para manter o nome para vir
a glória. No passado, as pessoas tinham glória, através da glória que eles tinham, nomes eram dados, as pessoas eram renomadas nos seus tempos. Atualmente nós guardamos nomes para que venha o poder. Não o nome de Jesus apenas, estou a falar do título. Estou a falar do título. Teu pai. Quem foi teu pai? Quem foi o pioneiro dos líderes da igreja? Quem foi o líder da igreja? Basta lembrar quem foi o líder da igreja para que eu venha me dedicar mais em ler a Bíblia e buscar mais o Espírito Santo. Vamos nos lembrar um dia. Nós lutamos para manter um nome sem glória. Achamos que virá a glória porque mantemos o nome conosco. Por mais que vistamos nossas camisas, você foi filho de Davi. Se você não buscou a glória dos seus dias, não será o nome de teu pai Davi, você será diferente. Você será uma desgraça, você será uma destruição. Hoje eu digo, a igreja era famosa na altura, irmãos. A igreja era famosa, a igreja era gigante. Quando falava-se de povo da igreja, falava de pessoas que quando orassem a terra tremia. Não adianta nada nós termos o nome igreja se não temos a glória. E não adianta mantermos o nome para que venha a glória. Não virá a glória, temos que buscá-la. Amém, meus irmãos? Eu quero terminar. Talvez você está fascinado, enganado pelas vastas megas igrejas e as pessoas estão a entupi-las, entupindo os templos. E você diz o seguinte: pastor, a glória sim. Nós não somos uma geração sem glória. Nós temos igrejas, temos mega igrejas. Nós temos megas. Sexta-feira, eu encontrei alguém num lugar que já pertenceu à igreja. Ela estava drogando-se, ela está fumando as piores coisas, heroína. Ela está fumando heroína. Ela está fumando heroína. Alguém que já esteve na igreja está fumando agora heroína. E eu pergunto: pastor, nós temos a glória na igreja? Não, meus irmãos. Pergunto a você agora: o que essa glória foi capaz de fazer? Deu força para os jovens vencerem o pecado? Essa glória que nós estamos a dizer que nós temos, que está nas megas igrejas, deu poder para nós realmente fecharmos todas as bocas de fumo que estão rodeadas ao nosso redor? Essa é a minha visão como igreja, é fechar bocas de fumo, meus irmãos. Não adianta nada nós estarmos aqui agora a cantar, mas enquanto ao nosso lado nós temos uma boca de fumo a prosperar e a crescer e não está a ser fechada. Por mais que ergamos orações e louvores gigantes, em Deus não temos glória alguma. Nenhuma glória existe em nós. Amém, meus irmãos? Amém. Pergunto a ti, essa glória foi capaz de tirar o povo da tradição e da religião? Nós ainda temos aqui nessa igreja, quando eu falo de buscarmos a glória ainda sobre essa igreja, temos uma igreja Icabote, uma geração Icabote, é porque possivelmente está a faltar algo ainda para converter os tradicionais e religiosos dentro dessa igreja. Está a faltar algo ainda. Mas eu quero terminar agora. Vocês sabem qual foi o momento em que a geração Icabote se deu mal? Em que a nossa também vai se dar mal? As práticas tranquilas têm um fim. Escute-me bem, eu estou a caminhar agora para o fim. Me dê apenas mais 5 minutos. A geração Icabote que anda em práticas tranquilas, tem fim isso. Sabe qual é o fim? A Bíblia diz que a geração Icabote foi buscar a Arca da Aliança e meteu-se no campo de guerra. Quando chegou lá, para vencerem as batalhas, a Bíblia diz que quando chegam lá, eles dão o grito com a arca. Eles começam a lutar, acontece algo que nunca aconteceu. Eles são mortos, levam a arca. Estão a imaginar um ímpio pegar a Arca da Aliança? A arca essa que quando alguém pegava lá atrás morria. A arca essa extraordinária que Nadab e Abiú morreram. O fogo saiu do tabernáculo e queimou eles. Mas agora está aqui uma geração que os inimigos, os ímpios pegaram a arca e não morreram. Não morreram, mas agora a geração Icabote descobriu que não tem poder no campo de batalha. Deixa-me dizer uma coisa. Nós vamos perceber que nós não estamos mortos espiritualmente à medida em que pragas forem a vir sobre o mundo. Nós estamos incapazes de manter igrejas abertas. Vamos perceber que nunca tivemos nada. Estamos apenas aqui a nos fascinar. Isso aqui não é nada. Estamos a fazer aqui.
Ao perceber que ninguém vai cantar no tempo que veio Covid-19, vos pergunto, que profecia levantou-se? Sabem me dizer? Quem profetizou alguma coisa contra? Todos morreram. Muitas pessoas morreram. Morreram no universo inteiro. Sabe por causa de quê, meus irmãos, meus amados irmãos? A profecia falsa do nosso tempo foi envergonhada. Ninguém conseguiu parar nada daquilo ali. As pessoas que diziam que iriam parar morreram. Existia inclusive um profeta que falou que haveria de acabar, o Covid-19 morreu no mesmo ano, em 2021. Esconde-se as causas da morte, mas é bem suposto que tenha sido o Covid-19 que ele matou. Mas ele profetizou também contra a Covid-19. Sabe o que significa isso? Glória, meus amados irmãos. Em tempos de guerra, vamos descobrir que nós nunca tivemos nada. O pastor, vamos descobrir o pastor que nunca teve o Espírito Santo. Quando forem haver tempos difíceis, ele vai fugir, ele vai cair, ele vai despedaçar-se. Por causa de quê? Tempos de glória vão, aqueles tempos de fascínio de glória que nós estamos a imaginar que nós temos, quando vir mais uma peste sobre a terra, quando tivermos agora filhos que não conseguem nem ouvir ninguém, vamos perceber que nós não temos nenhuma glória. Vivemos em obras tranquilas, nos enganamos em um crescimento falso, mas que não tem poder algum. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo disso. Por causa de nós não termos a glória de Deus, que é poder, para nós estancarmos todos os inimigos que vêm na nossa frente. Agora nós dizemos que já vencemos a Covid-19. Muito bem, meus irmãos, estamos de parabéns. Quem conhece o que vai vir daqui a algum tempo? Temos profecia de quem vai ser o presidente da República, não é verdade? Estamos felizes com isso. Mas há uma coisa que nós não vamos ter como profecias. Só para dizer o povo de Deus. O que vai acontecer, ninguém vai saber. Mas vamos dizer, pessoal, alguém profetizou sobre quem vai ser o presidente da República aqui. E o povo todo ficou feliz. Temos um profeta no nosso meio. Muito bem, meu irmão. Quando vierem as pragas e nos dizimarem, e nós morremos com as pragas, quero te perguntar onde estará o teu profeta. Eu quero te perguntar, aonde estará o teu profeta? Essa é a minha lógica quando eu vou em oração a Deus. Não me contento em saber que sempre vem o pior pela frente. Sempre vem o pior pela frente. O que nós vimos não se compara com o que ainda falta para nós vermos. Não se compara, irmãos. Não temos ideia do que ainda está nos a vir pela frente. E nós temos agora uma igreja tranquila, ora relaxadamente, canta a Deus, Santo, Santo. Deus nunca recebeu as tuas palavras no céu. Não há glória alguma em nós. Normalmente, quando alguém perde a glória de Deus, ela só percebe nos momentos finais. Os momentos finais de paz o permitem julgar que ela carrega algo. Mas quando os ventos sopram, os inimigos começam a vir, é onde nós começamos a perceber uma coisa. Abram os Juízes comigo. Vocês devem entender isso. 17. Eu falei 17? Não, eu falei 16. Amém? Desculpa. Quando nós vivemos com uma glória farsada, veja o que acontece nos momentos finais. Juízes, capítulo 16, no versículo 19, diz assim: Então Dalila fez dormir Sansão ao seu colo e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças da cabeça. Depois o deixou vulnerável e a força desapareceu. Ele disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei como das outras vezes. Mas ele não sabia. Só me ouvir essa parte, pessoal? Ele não sabia que o Senhor se havia retirado dele. Olhe para mim. Ele levantou, disse o quê? Sairei e livrarei como das outras. Ele ainda suspeitava carregar algo, mas não sabia que Deus já havia lhe deixado. Minha geração, a nossa falsa liberdade religiosa nos faz pensar muitas coisas, que nós somos bons espiritualmente. Nós temos uma liberdade religiosa muito forte aqui em Moçambique, mas eu tenho uma definição. Talvez seja porque não causamos nenhuma ameaça para o reino das trevas. Mas China,
Os cristãos que estão na China são mais fortes do que nós. É por isso que a liberdade religiosa deles é muito reprimida. São mais fortes do que nós. Quando você vê um inimigo deixando a porta aberta, sem se importar quem vai entrar, roubar ou não, estranho, irmão. Estranho. É normal não ter medo de ti. Moçambique está com portas abertas dessa forma porque temos muitas camuflagens. Achamos que temos uma coisa para a liberdade religiosa. Desde que nos tirem ela, vamos ver o que aconteceu na Covid-19. Basta nos tirarem, vamos ver o que aconteceu na Covid-19. Basta nos tirarem, vamos ver o que nos acontece. Vamos nos acovardar. Sansão não sabia que Deus havia o deixado. Talvez estamos aqui agora, mas Deus já nos deixou faz tempo. Você não está aí agora, mas talvez não está acontecendo nada. Onde está a glória de Deus? Irmãos, eu tenho desafiado a minha fé como nunca esses dias. Eu tenho desafiado a minha fé como nunca. Sabe para ver o quê? Ver resultados, coisas que nunca fiz em toda a minha vida. É agora que eu estou a fazer. Como igreja, deveriam odiar serem igreja, porque vêm à igreja e sentam. Deveriam comportar-se de forma diferente. Porque senão serão uma igreja fraca, uma igreja que acabou. Aleluia, meus irmãos. Antes que uma outra praga venha e CGC, busca a glória, se levante e busca a glória de Deus. Antes que uma outra praga, uma outra guerra se levante, busque a glória de Deus. Busca a glória de Deus. Preciso fazer saber a vocês, meus irmãos, como nova geração, que existe uma glória a ser buscada e a ser mantida. Conscientizá-los também que ela se perde. Ela se perde. Que Deus os ajude, irmãos. Que a nossa igreja seja uma geração de igreja que conheça Deus. Amém? Seja uma geração de igreja de evangelistas sérios, de pastores sérios, de membros comprometidos com a palavra e com a salvação. Eu preciso vos dar essa palavra, irmãos. Uma igreja comprometida com o sagrado. Que quando um dia forem ali pregar uma coisa contrária que tenha aprendido, fugir. Fugir. E não adentrar nesse lugar. Quero terminar. O poder do Espírito Santo nos nossos dias muitos se questionam. Por que nós não vemos o poder de Deus em plenitude hoje? Não vemos porque nós estamos ainda divididos. O teu corpo só funciona bem. O seu corpo só funciona em condições próprias quando membros do seu corpo estão todos no devido lugar e saudáveis. Não é verdade? O poder que a igreja tem só pode ser conhecida quando houver unidade da igreja como corpo. Enquanto não houver essa unidade, o apóstolo Paulo pregou sobre isso. Eu venho vos pregar no outro domingo sobre a igreja. A igreja, simplesmente o que é a igreja? Venho vos pregar. Enquanto a igreja não for a fazer isso como um membro apenas, como é que vamos conseguir matar os enfermos no nosso meio se não existem pessoas comprometidas? A fidelidade dos homens faz com que, sem existir um ímpio, aquele ímpio mora para da nossa justiça. Que igreja vocês querem ser? Que igreja vocês querem ser, irmãos? Que geração de igreja vocês querem ser? Está nas vossas mãos. Amém? Eu faria a minha parte. E ainda vou continuar a fazer. Vou continuar a fazer com toda a minha força e todo o meu amor. A minha geração, pelo menos a minha, por mais que eu componha ela eu sozinho e com alguns, nós temos que compor uma geração a moda antiga e verdadeira em Deus, que sabe produzir almas, que é amorosa, é aberta, que conhece o céu, que propaga a vida eterna. Aleluia, meus irmãos. Quero fazer uma questão para vocês e eu termino. Se nós fôssemos a geração que prepara a vinda de Jesus Cristo, acham que nós seríamos uma boa geração? Jesus Cristo escolheria a nossa geração como adequada para preparar a vinda de Cristo? A igreja está para receber o arrebatamento. Se for a nossa,
Vocês acham que estamos saudáveis? Parecemos a igreja que vai ser arrebatada? Há uma geração na terra que vai ser arrebatada. Não sabemos se somos nós. Quem determina isso somos nós. Quer dizer uma coisa. A geração dos avivalistas trabalhou junto com a igreja. Eu li isso em relatos. Não se produz avivamento com um homem apenas. A igreja tem que entrar em comum acordo. E eles também devem ter a mesma fé. É por isso que eu falei de forma muito recorrente anos passados que há pessoas que devem sair da igreja. Vocês não me entendiam. Não se faz avivamento com mentes divididas. Eu já falei. Ainda temos que purificar a igreja. Ainda haverá purificação. Ainda haverá purificação. Que Deus nos ajude. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Fique de pé.